Hailey Bieber não está mais usando a sua aliança de casamento e ela fez questão de mostrar isso para os paparazzis enquanto ela estava em Nova York. Não uma vez, não duas vezes, mas em 3 situações diferentes. Gente, pelo visto o clima tá pesado lá na casa dos Biebers. E olha, o Justin aparentemente deu uma atacada no noivo da Selena Gomez, o Benny Blanco. Ele fez uma publicação no Instagram que, assim, era uma shade direta pro Benny Blanco. O Benny tava, na verdade, uma pessoa tava imitando artistas que estavam contando sobre os seus maiores hits. E esse vídeo era direcionado pro Benny. E o Justin foi lá e direcionou esse vídeo, postou esse vídeo nos stories dele. E olha, tem um vídeo no TikTok, e aqui a gente vai mais pra parte da teoria, que viralizou nesses últimos dias. E eu acredito que esse vídeo, que tem mais de 7 milhões de likes lá no TikTok, foi o motivo na qual a Hailey deu um follow na Selena, se foi a Hailey que deu um follow na Selena. Tudo isso os fãs estão comentando na internet e eu trouxe aqui pra gente poder falar também. Eu também trouxe uma notícia meio engraçada, um perrengue chique que rolou com a Virgínia numa viagem de negócios que ela fez para a China. No momento que ela foi ali no aeroporto para poder mostrar o passaporte dela, ela foi barrada. Porque, bom, esse é aquele momento que as harmonizações faciais acabam custando um pouquinho caro, né? Porque ela não foi reconhecida na foto dela de 19 anos que tem no passaporte dela. Pois é, gente, vamos falar sobre tudo isso no vídeo de hoje, pode ficar tranquilo que eu vou explicar tudinho pra vocês, mas antes, é claro, já deixa eu pedir pra vocês deixarem um like e um hype nesse vídeo. Falando em like, falando em hype, nós estamos quebrando recordes de hypes e likes nesse canal. Eu fico assim, surpreso, chocado com a capacidade que esse canal aqui tem, com vocês inscritos aí, deixando o hype de vocês. Temos atualmente 3 vídeos aí, entre os 50 mais hypados, nem entre os 100 mais, mas entre os 50 mais hypados, que é uma coisa assim incrível da gente ver. Então muito obrigado pelo hype, eu tenho certeza que vocês vão deixar bastante hype e like nesse vídeo aqui também. Vê aí também se você já é inscrito com o sininho ativado para você não perder nenhuma notificação. E se você é novo por aqui, muito prazer, seja muito bem-vindo. Eu sou o Rivernaut, aqui nesse canal a gente fala sobre cultura pop, mundo das celebridades e dos influenciadores. Agora, sem mais enrolação, vamos direto pro vídeo. Eu sei que vocês gostaram muito que eu trouxe no último vídeo treta brasileira, treta que tá acontecendo com as nossas celebridades aqui da nossa terra, né? Então, eu vi pelos comentários que vocês deixaram e vocês super engajaram, vocês super falaram. Então, vamos trazer, assim, alguns das nossas celebridades, ou subcelebridades, ou influenciadores brasileiros pra gente poder falar aí nos próximos vídeos, inclusive no vídeo de hoje que a gente vai falar sobre essa treta que rolou com a nossa querida. Vocês gostam? Eu nem sei se vocês gostam dessa pessoa. Vocês gostam da Virgínia? Virgínia Fonseca, apresentadora do SBT, influenciadora com mais de 50 milhões de seguidores, que tá sempre envolvida em treta, em alguma treta nova? Pois então, gente, o que aconteceu com a Virgínia? Virgínia, ela foi pra China fazer uma viagem a negócios, né? Ela tá buscando tendências ali do mundo esportivo para um novo empreendimento que ela tá fazendo. E rolou um sufoco aí na hora dela voltar, porque na hora que ela passar ali no processo de imigração para voltar pro Brasil, o agente de imigração não reconheceu a Virgínia com a foto do passaporte dela, ou seja, ela estava irreconhecível. E ela postou isso nos stories, ela contou pra gente o que aconteceu. E ela disse lá, eu tava bem linda, plena, passando pela imigração, e a mulher encafifa que não sou eu no meu passaporte. Detalhe, o passaporte da Virgínia foi feito quando ela tinha 19 anos. A foto dela era quando ela tinha 19 anos e agora ela tem 26 anos. E ela fala, eu realmente mudei muita coisa. E é isso, né? Essas coisas aí das harmonizações, né? Desses procedimentos que esses influenciadores adoram fazer, cobram o seu preço, né? Ela falou, eu viajei o mundo inteiro com esse passaporte, nunca me pararam. Eu queria mesmo era ficar presa aqui na China, ela falou assim de uma maneira mais irônica.
E na salinha do resultado disso tudo, né? Na salinha do interrogatório lá que levaram a Virginia, depois que não reconheceram ela, ela falou: veio uns 600 homens olhando pro meu passaporte, olhando pra minha cara, tentando conferir pra ver se era ela mesma. Aí depois de uns 15 minutos eles agradeceram a colaboração, né, da Virginia, e aí sim que eles liberaram ela. Ela mesma contou isso nos stories. Vocês conhecem a Virginia, né? Aquela apresentadora lá do Sabadão com a Virginia, aquele programa do SBT. Ela tem aquela marca de cosméticos bem famosas, a We Pink, que tá sempre envolvida em alguma treta, alguma coisa. Ela recentemente foi chamada lá naquela tal CPI das Bets, né? Que ela tá muito envolvida nisso. Agora ela é ex do Zé Felipe, mas ela tem 3 filhos, né? Ex até onde a gente sabe. Ela tem 3 filhos com o cantor Zé Felipe, que é filho do Leonardo, se eu não me engano. Então vocês já devem ter ouvido falar em alguma coisa da Virginia, que ela é uma celebridade brasileira que tá sempre envolvida em treta. Eu vou trazer aqui de vez em quando algumas tretas aí que eu achar divertidas pra gente poder falar. O que vocês acharam aí desse perrengue chique que a Virginia passou lá na China? Deixa aí nos comentários que eu gostaria de saber a opinião de vocês. Me conta aí o que vocês fariam se vocês não fossem reconhecidos pela imigração na hora de voltar pro Brasil, né? Tanto procedimento, toda coisa na cara que nem reconheceram ela. Que coisa, não é mesmo? Deixa aí nos comentários. Agora vamos falar sobre o que aconteceu nesses últimos dias, né? Ainda os vestígios do que rolou nesses últimos dias por conta de um follow que rolou entre a Hailey e a Selena. E tudo que aconteceu, tudo que o Justin andou fazendo nesses últimos dias. Tem muita coisa pra gente poder conversar, então vamos entender aí, vamos começar por essa história aí da aliança. Porque o que acontece, gente? Tem rumores aí do divórcio. Vocês já sabem, eu falei pra vocês nos últimos vídeos, alguns tabloides já estão dando isso como confirmado, que a Hailey não aguenta mais, que já é uma coisa que tá muito avançada ali no relacionamento dos Biebers. Alguns tabloides dão isso como confirmado, que é a questão do divórcio. Daí hoje não, na verdade ontem, a Hailey foi para Nova York, né? Ela vai participar de alguns eventos, se eu não me engano ela acabou de chegar num evento que eu tô de olho aqui nas redes sociais, e ela fez 3 aparições públicas em Nova York de ontem para hoje. E nessas 3 aparições públicas, a Hailey não estava usando o seu anel de casamento na sua mão esquerda. Ela não estava usando o anel. E mais do que isso, gente, a Hailey fez questão de mostrar para os paparazzis que ela não estava usando o anel. Olha essa foto da Hailey na qual ela está levantando a mão no rosto para poder mostrar que ela não estava usando seu anel. E em todas as situações a gente consegue ver claramente ela disfarçando ali para poder mostrar que ela não estava usando o seu anel. E os paparazzis, os artigos estão dizendo que isso é quase um jeito da Hailey mostrar que o clima está pesado entre ela e o seu marido Justin Bieber. Mais do que isso, gente, 3 tabloides diferentes, eu anotei aqui quais são: o It News, o The Blast e o Daily Mail, estão confirmando pra gente que rolou no Dia dos Pais. Isso a gente já tinha ouvido falar, inclusive eu já falei sobre isso num vídeo, que no Dia dos Pais rolou uma briga feia na casa dos Biebers entre o Justin e a Hailey. 3 tabloides diferentes, 3 difícil falar, hein? 3 tabloides grandes estão dando isso como confirmação e dizem ter fontes próximas que estão confirmando que rolou mesmo uma briga pesada entre eles nos Dias dos Pais. Pra quem não lembra, no Dia dos Pais foi quando rolou aquela indiretinha que a Hailey postou, que foi meio que uma vingancinha, porque no Dia das Mães o Justin tinha publicado que o Dia das Mães era uma coisa horrível, e a Hailey no Dia dos Pais fez a mesma coisa. Ela foi lá e de vingança comentou que os Dias dos Pais era uma coisa horrível. Foi nesse dia, foi esse o Dia dos Pais. Aparentemente nesse dia aí, segundo esses 3 tabloides grandes, estão dizendo que rolou uma briga feia na casa dos Biebers. E eles mencionam também, inclusive, algumas coisas que rolaram, que foi dita, né, por parte da Hailey. Um deles disse que a Hailey jogou na cara do Justin para ele parar de ser criança. Ela disse: pare de ser uma criança do... Aí soltou um palavrão lá, que eu não vou dizer aqui. Mas
aparentemente foi isso. A Hailey jogou na cara esse comportamento infantil que o Justin tá tendo, especialmente nas redes sociais, expondo a família, e que ela tá cansada de ficar limpando a bagunça dele, né? E que já faz tempo que ela tá tentando fazer ele buscar ajuda profissional, mas que ele não tá colaborando. Isso quem diz são os insiders desses tabloides que eu mencionei para vocês. Tem os artigos aí aparecendo na tela que eu mostrei para vocês. 3 tabloides disseram a mesma coisa. E 3 tabloides dizem ter suas fontes próximas dizendo isso. O The Sun também, que foi quem fez esse artigo aí da Hailey andando por Nova York, também diz a mesma coisa e diz que a Hailey ficou furiosa com o comportamento do Justin, e que toda aquela legenda lá foi tudo uma consequência. A legenda que eles postaram nas redes sociais foi tudo uma consequência. O Justin chamando a Hailey de vá, entendeu? Foi tudo uma consequência dessa briga aí que eles tiveram, que desde lá eles não estão conseguindo se reconciliar. E agora a Hailey aí passando em Nova York, mostrando sua mão sem o anel, tudo isso aí que tá... todas essas postagens nas redes sociais e tal. Mas uma coisa assim, eu me pergunto, onde que um follow da Selena Gomez entra nessa situação, né? Eu achei isso muito estranho. Fui tentar ver o que tá se especulando entre os fãs, que os fãs, eles realmente percebem essas coisas. Tudo isso que a gente tá vendo agora, que os artigos estão confirmando, toda essa história de divórcio, os fãs, já pescaram há muito tempo. Essa situação do Justin, agora que a mídia está começando a dar atenção, mas os fãs estão falando disso já há meses. Então é importante a gente ver o que os fãs comentam, porque os fãs, eles ficam atentos aos mínimos detalhes das interações, especialmente nas interações das redes sociais, e eles conhecem como que essas pessoas se comportam. Então quando tem alguma coisa estranha, os fãs são os primeiros a perceber. E olha, uma coisa que eu notei, uma coisa que eu vi nesses últimos dias, é que tem um vídeo, na verdade uma trend, que tá viralizando no TikTok. E é uma trend com uma música da cantora Lorde. Vocês conhecem a Lorde? Eu adoro a Lorde. Ela é super amiga da Taylor, da Charli XCX. Elas têm música juntos, inclusive. A Lorde, ela lançou uma música chamada Man of the Year. Man of the Year é uma música sobre o relacionamento tóxico, comportamento masculino dentro de um relacionamento tóxico, nesse contexto, e as pessoas estão usando esse contexto para fazerem trends no TikTok. Eles estão pegando exemplos lá de homens tóxicos em relacionamentos tóxicos, momentos tóxicos, e estão usando essa música de fundo. Tem um vídeo, tem vários na verdade, mas tem um que viralizou com o Justin Bieber. O Justin, nesse vídeo, ele tá com um comportamento... Eles fizeram um compilado do Justin naqueles momentos que vocês já viram, não é nenhum momento novo, mas momentos que a gente já viu, eles pegaram todos esses momentos do Justin tratando a Hailey como um lixo, na verdade, e eles botaram aí e fizeram essa trend. Um desses vídeos, gente, já tem mais de 7 milhões de curtidas no TikTok. Ganhou muita atenção, milhões de visualizações, milhões de curtidas e milhões de comentários. E tem vários outros vídeos replicando isso com o Justin Bieber. Ou seja, a imagem do Justin e do casamento do Justin e da Hailey não tá nada bem. E a Hailey sabe disso. A Hailey é usuária de TikTok assídua. A gente sabe que ela pelas coisas que ela compartilha e tal, como ela aparece nessa rede social. E eu fiquei pensando, e alguns fãs já pegaram essa também, alguns fãs já comentaram, se toda essa história de um follow aí não veio da Hailey pra poder tirar a atenção dessa imagem negativa que o casal tá nesse exato momento, pra que eles prestem atenção em outra coisa, né? Pra que parem de prestar atenção no fato de que o Justin realmente trata a Hailey que nem lixo. E ele mostra isso nas redes sociais agora, que ele tá fazendo essas postagens também. Então, existe aí uma ideia aí que a gente não deveria descartar, porque a gente tá falando de Hailey Bieber, que ela só usou essa coisa aí do unfollow com a Selena pra poder desviar a atenção. Sabe aquela coisa clássica das Kardashians? Se tem alguma coisa negativa acontecendo, vamos fazer alguma outra coisa mais polêmica para desviar a atenção do público para isso? Que as pessoas param de falar dessa coisa negativa para poder falar disso. É uma espécie de controle de narrativa que essas pessoas fazem muito bem. As Kardashians dominam esse tipo de controle de narrativa. Elas
Assim, eu não vou dizer que elas inventaram isso, mas elas dominam, elas fazem isso muito bem. Quando tem alguma coisa negativa que elas precisam controlar, que tá fazendo elas perderem dinheiro, elas já lançam uma polêmica nova. E a Hailey, que é cria, né, praticamente das Kardashian, poderia estar muito bem fazendo isso, usando esse unfollow da Selena nesse momento aí, para poder desviar a atenção, desviar o foco, esse momento delicado aí nos negócios, que o Justin tá prestes a lançar uma marca nova, a Hailey acabou de vender ali parte da empresa dela, é um momento delicado para os negócios, que uma imagem negativa não é legal, vai fazer eles perderem dinheiro, e pode ser por isso que ela deu um follow na Selena, para poder desviar a atenção e todo mundo falar sobre isso. Mas enfim, ainda sobre o Justin, ele soltou uma indireta, bem direta, pro noivo da Selena Gomez. Porque o que rolou, gente? Há um tempo atrás o Benny, ele deu uma entrevista falando sobre os maiores hits dele e tal, e conversando ali sobre... Porque o Benny, ele não é um cantor famoso e tal, mas ele é um produtor bem famoso, e muitos dos hits que a gente escuta, que a gente escutou aí no passado também, foram escritos e produzidos pelo próprio Benny Blanco. Então ele tem um monte de hit número 1 que a gente nem sabia, né? Que eu fiquei sabendo agora, esses dias há pouco. Um monte de música que eu adoro, que foi o Benny Blanco que foi lá e deu canetada. Tem um vídeo que viralizou e tal. Aí um criador de conteúdo lá do TikTok, mas esse em específico ele postou no Instagram, ele fez um vídeo imitando essa entrevista do Benny, né, que o Benny tava dizendo ali, sem mencionar diretamente o nome do Benny, ele não fala que é o Benny Blanco e tal, mas pelos comentários, pelo jeito que ele fez ali o vídeo, dá pra gente ver que ele tava falando ali, mandando uma indiretinha, o criador de conteúdo tava mandando ali uma indiretinha pro Benny. Se você for lá nos comentários, todo mundo tá falando, pô, por que você não marcou o Benny? Ah, você tá falando do Benny e tal, porque era um vídeo muito parecido com o do Benny Blanco. Daí o Justin me pega esse vídeo e me coloca esse vídeo lá nos stories dele. Ele vai lá e compartilha esse vídeo aí, que supostamente seria uma indireta pro Benny Blanco. Obviamente isso não passou despercebido, e um monte de gente já foi lá comentar, né, nas redes sociais, dizendo que o Justin, por algum motivo, resolveu mandar ali uma indireta pro Benny Blanco ali do nada, né? No meio dessa treta inteira. Enfim, gente, muita coisa acontecendo, muita coisa aí rolando aí nesse núcleo. Benny, Selena, Justin, Hailey. Muita coisa rolando, muita especulação também, e a gente tá de olho aqui em tudo que tá acontecendo. O que vocês acham aí dessas situações do Justin mandando indireta, da Hailey? Vocês acham que a Hailey pode estar usando aí esse unfollow da Selena para poder ganhar, mudar, desviar a atenção, controlar a narrativa? Não é a cara da Hailey fazer esse tipo de coisa? Deixa aí nos comentários o que vocês acham, pra eu saber a opinião de vocês. Me conta também o que vocês acharam lá do perrengue da Virgínia, que eu vou adorar. Vocês estão adorando ouvir essas fofocas brasileiras, então estimula aí pra eu poder trazer mais pra vocês, tá bom? E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like e seu hype. Caso você queira ver o começo, né, como se desenrolou toda essa treta, é só você clicar, ó, facinho nesse vídeo aqui, ó, que eu vou deixar bem aqui do lado, pra você acompanhar tudo. Muito obrigado por assistir, um ótimo final de semana para vocês hoje é sábado e até qualquer hora.